Nesse vídeo eu vou ensinar para você tudo o que você precisa saber sobre o sistema operacional. Qual o sistema melhor para você e entender como ele funciona. Por acaso você já se perguntou ali como o computador sabe o que fazer quando você tenta colocar para abrir uma música, para abrir um programa, quando você pega e digita algo? Então, tudo isso acontece graças ao sistema operacional. Ele é o cérebro por trás da máquina, ele é aquele que faz tudo. Hoje eu vou te explicar o que é um sistema operacional e quais são os seus principais tipos e como escolher o ideal para você. Se esse tema já despertou a sua curiosidade, deixa o seu like e já se inscreva no canal para ter mais conteúdos como esse. Um sistema operacional é o software principal que gerencia toda a sua máquina. Ele permite que tudo funcione de forma integrada, ou seja, tudo funcione em conjunto. Quando você abre um programa, é o sistema operacional que vai lá e organiza todas as informações para mostrar tudo na sua tela, ou, no caso, executar o que você pediu, como uma música, um áudio, um vídeo, um programa, não sei o que você vai abrir. As funções principais de um sistema operacional são três: gerenciamento de memória, controlar dispositivos de entrada e saída e garantir que diferentes programas, softwares no caso, possam ser executados ao mesmo tempo. Como eu agora, eu estou usando um dispositivo de entrada e saída, fora o monitor também, e eu estou usando programas diferentes, como o OBS para gravar, o Chrome para mexer no YouTube. A memória está sendo usada quase que sem eu perceber, ou melhor, sem eu saber quando está usando. Quais são os tipos de sistema operacional? Temos o Windows 10, o Linux e o Mac. Hoje eu vou te falar apenas sobre dois, que é o Windows e o Linux. Pois o Mac eu não tenho acesso ainda a ele, e eu não tenho como falar sobre o Mac sem nunca ter tido acesso a ele. O Windows 10 é aquele popularzão, todo mundo consegue usar. É igual o Android, assim dizer, todo mundo consegue usar. Ele é mais indicado para escritórios, ele é mais indicado para usuários iniciantes, bem dizer, para quem não quer muita incompatibilidade com os programas. O Windows 10 ele é o mais indicado. E tem também uma pequena diferença para computadores mais antigos, que é o Windows 10 ele tem duas versões, a de 32 bytes e a de 64 bytes, que basicamente é o seguinte: a principal diferença entre 32 bytes e 64 bytes é a capacidade de processar maior quantidade de dados. Ou seja, é bem isso mesmo, bem isso que você está imaginando mesmo. 32 bytes ele vai processar menos quantidade de dados, ou seja, mesmo que você tenha, vamos supor, 30 GB de memória RAM, ele não vai usar tudo isso, ele vai usar menos. Para computadores mais novos, 64 bytes é quase que uma obrigação, porque se eu não me engano, o 32 bytes ele só consegue ler até 4 GB do computador, 4 GB de memória RAM. Acima disso ele não lê mais, ele não reconhece a memória do computador. Aí 64 bytes eu já não sei, o céu é o limite. E é isso. E lembrando que dependendo do seu sistema operacional 32 bytes ou 64 bytes, você pode instalar programas diferentes. No caso, programas de 32 bytes, ele é compatível com 64 bytes, com o sistema operacional de 64 bytes. Porém, programas de 64 bytes, quando você tenta instalar num sistema operacional de 32 bytes, ele simplesmente não suporta, porque é como se fosse uma avenida. 32 bytes, vai e volta, 32 bytes, que a informação vai e a informação volta. Se você tentar colocar um caminhão ou muitos carros que usam 64 bytes, ele não cabe na avenida de 32. Agora, se for o contrário, ele cabe e você consegue ir normalmente, apesar que não vai ser tão útil, assim dizer, colocar um programa de 32 bytes num sistema operacional de 64 quando você tem as duas versões do programa disponível. Agora que eu já falei um pouco sobre o Windows, vamos falar um pouco sobre o Linux, o ideal para programadores. O Linux é aquele sistema operacional de código aberto, ou seja, todo mundo pode mexer. Ele é diferente, vamos supor, do Mac, da Apple, onde ele apenas quem trabalha na Apple consegue mexer no Mac, no sistema operacional do Mac. Não, o Linux não. Se eu quiser ir lá e mexer em alguma coisa, eu posso. Ele é gratuito
ele pode ser modificado por qualquer pessoa e o Linux ele é extremamente seguro e estável. Se você gosta de aprender sobre tecnologia, se você quer ser um hacker mesmo, o Linux é o sistema operacional ideal para você. Agora, se você é um usuário mais básico, quer compatibilidade, quer que ali tudo simplesmente você coloque e não tenha tanta dor de cabeça, vai no Windows. Agora, se você tem grana, vai de Mac. Lembrando, o Linux, para quem tem dificuldade com computadores que está muito lento, o Linux é ideal, pois ele é um sistema operacional muito leve. E se você ainda está na dúvida de qual sistema operacional escolher, é só você pensar no simples. O que você faz no computador? É abrir o Facebook, Instagram, YouTube e coisas bem basiquinhas? Vai de Windows. Se você está pensando em criar um servidor, instalar programas, hackear os outros, vai de Linux, é melhor. Estudar, tudo isso. E quando eu digo estudar, não é estudar matemática e português, não. É estudar sobre tecnologia, é estudar sobre coisas que nem eu tenho noção. Estudar sobre programação, Python, SQL, servidores, essas outras coisas que realmente utilizam códigos, o Linux é o melhor. Hoje eu falei para vocês o que é um sistema operacional e qual a diferença básica, assim, bem de leve, entre o Windows e Linux e como eles podem ser aplicados no seu dia a dia. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o tema. Agora, me conta nos comentários qual sistema você gostaria de usar, qual você usa e vamos trocar uma ideia. E é claro, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e vamos junto aprender um pouquinho mais sobre tecnologia. Comenta aí sobre algo que você queira ver no próximo vídeo. E até a próxima aula.